Vamos estudar a teoria dos conjuntos. Conjuntos, conceitos iniciais. Na teoria dos conjuntos, consideramos como primitivos os conceitos de elemento, pertinência e conjunto. Exemplos de conjunto. 1. O conjunto dos alunos do primeiro ano do Colégio Nóbrega. 2. O conjunto de todos os números inteiros. 3. O conjunto de todos os números reais, que é a solução da equação x² menos 16 igual a zero. Em geral, utilizamos letras latinas maiúsculas para representar os conjuntos A, B, C, até Z, etc. Conjuntos, conceitos iniciais. Na teoria dos conjuntos, considerando como primitivos os conceitos de elemento, pertinência e conjunto, exemplo, elemento 1. Pedro é um elemento do conjunto dos alunos do primeiro ano do Colégio Nóbrega. 2. 7 é um elemento do conjunto dos números inteiros. 3. Mais 4 é um elemento do conjunto dos números reais, que satisfaz a equação x² menos 16 igual a zero. Em geral, utilizamos letras latinas minúsculas para representar elementos A, B, C até Z. Ainda sobre conjuntos, conceitos iniciais, na teoria dos conjuntos, consideramos como primitivo os elementos, pertinência e conjunto. Então, exemplos de pertinência. Pedro pertence ao conjunto dos alunos do primeiro ano do Colégio Nóbrega. 2. 7 pertence ao conjunto dos números inteiros. 3. Mais 4 pertence ao conjunto dos números reais, que satisfaz a equação x² menos 16 igual a zero. Utilizamos o símbolo pertence e não pertence para relacionar elemento e conjunto. Notações de conjuntos. Um conjunto pode ser representado, primeiro, enumerando seus elementos entre chaves separados por vírgulas, indicando entre chaves uma propriedade que caracterize cada um de seus elementos, ou por meio de uma figura fechada, dentro da qual podem se escrever seus elementos. É o diagrama de Van Euler. Exemplos. Representar o conjunto V das vogais. V é igual, aí abre as chaves, boto A, vírgula E, vírgula I, vírgula O, vírgula U, fecha a chave. Outra maneira de representar por propriedade característica, V igual, chaves, X, ponto e vírgula, X é vogal, é uma característica das letras. Outra maneira é como diagrama, o desenho, que no caso aqui eu coloquei um círculo, dentro do círculo tem as letras A, E, I, O, U, minúscula, que são os elementos do conjunto, e fora tem o V maiúsculo, que representa o conjunto. E no caso, A pertence a V, mas M não pertence a V. Observação. Há conjunto com apenas um único elemento, chamado conjuntos unitários. Há conjuntos com nenhum elemento, chamado de conjuntos vazios.
e A, conjunto formado por infinitos elementos, chamados de conjuntos infinitos. O conjunto vazio pode ser representado de duas maneiras. Aqui a chave pura, né? Ou o zero cortado. Exemplos: A igual a x, tal que x é inteiro positivo par e primo. O conjunto A é formado pelo elemento 2. B, x, tal que x é inteiro, ímpar e divisível por 2. Nesse caso não tem, então é vazio. E C, A, tal que A é número natural ímpar e primo. Os números ímpares e primos é 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, reticência. Observação: se dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos, não importando a ordem em que eles aparecem, dizemos que eles são conjuntos iguais. Exemplo A: x, tal que x é um número inteiro positivo menor que 4. Números inteiros menor que 4, 2, 3 e 1. Conjunto A, 1, 2 e 3 é igual ao conjunto B, 2, 3 e 1. A igual a B implica que x pertence a A e implica que x pertence a B. Se x pertence a B, x pertence a A, porque os conjuntos. Exemplo: A igual ao conjunto das letras da palavra trator. B, conjunto das letras da palavra ator. Então, o conjunto A é formado pelas letras T, R, A e O. O conjunto B é formado pelas letras A, T, O e R. Então, A igual a B, porque todos os elementos de A também são elementos de B, são iguais. Subconjuntos: se todo elemento de um conjunto A é também elemento de um conjunto B, dizemos que A está contido em B. O símbolo é A, está contido em B. B contém A. O símbolo B contém A. A é subconjunto de B. A é parte de B. Então B está contido em A. Exemplo: A igual a x pertence a N, tal que x é menor que 4. N é números naturais, né? B, x pertence a R, tal que x multiplicado por x menos 1 igual a 0. Então, A, número natural, vai ser menor que 4, 0, 1, 2 e 3. B é a solução da equação x que multiplica x menos 1, a solução é 0 e 1. Podemos afirmar que B é um subconjunto de A, porque os elementos de B são elementos de A e B é menor que o conjunto A. Logo, B está dentro de A, então a gente faz que B está contido em A. Observação: subconjuntos. Se um conjunto A é igual a um conjunto B, dizemos que A é igual a B. Então A está contido em B e B está contido em A. Se A é diferente de B, A é diferente de conjunto vazio e A está contido em B, dizemos que A é subconjunto próprio de B. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Vazio está contido em A para todo A. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Exemplo: encontrar todos os subconjuntos de A é igual a 1, 2 e 3. Então, como o elemento vazio pertence a qualquer conjunto, com o elemento temos o subconjunto formado por 1, o subconjunto formado por 2 e o subconjunto formado pelo elemento 3. Com dois elementos, subconjunto 1 e 2, subconjunto 1 e 3, subconjunto 2 e 3. E com três elementos, eu tenho o próprio conjunto. Dizemos que conjunto vazio pertence ao conjunto A. A igual a 1, 2 e 3 são subconjuntos triviais de A. Os outros são os subconjuntos próprios de A. Subconjuntos. Chamamos de conjunto das partes do conjunto A e representamos por P de A, o A está no parêntese, o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Exemplo: o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Subconjuntos de A: vazio, formado por o elemento 1, formado pelo elemento 2, formado pelo elemento 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e o próprio 1, 2, 3. Partes de A são todos esses elementos. Então, números de partes de A, matematicamente, uma expressão algébrica, é 2 elevado ao número de elementos de A. No caso, o A aí tem 3 elementos. Então, o conjunto de partes de A vai ter 2 elevado a 3, que são 8 elementos. Exemplo: se um conjunto A tem n elementos e 128 subconjuntos, quantos elementos possui o conjunto A? Então, 2 elevado a n é igual a 128. Implica que 2 elevado a n, fatorando 128, dá 2 à sétima. Então, eu igualo os expoentes, n igual a 7. Logo, o conjunto A tem 7 elementos. Operações com conjuntos. Operações com conjuntos. Então, a partir dos dois conjuntos A e B, podemos obter outros conjuntos operando com os conjuntos dados. Definimos as operações a seguir: 1. União de conjunto. 2. Interseção de conjunto. E 3. União de conjuntos. A e B representa por A, U, B. A unida a B. É o conjunto dos elementos que pertencem ou a A, ou a B, ou a ambos os conjuntos. A unida a B é igual a x, tal que x pertence a A, ou x pertence a B. A unida a B é tudo. Junta-se todos os elementos de A e de B formando um conjunto grandão. Podemos generalizar a operação união para 3 ou mais conjuntos. Exemplo: dados os conjuntos A com os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, o conjunto B com os elementos 1, 3, 5 e 7 e o conjunto C com os elementos 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos obter a letra A unida a B, e letra B, A unida a B unida a C. Letra A unida a B é igual a quê? Pega os elementos de A, 0, 1, 2, 3 e 4,
e acrescenta o 5 e 7 do B. Porque o 1 e 3 já tem no A, não se repete elementos. Letra B, A unida a B unida a C, pega os elementos de A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e acrescenta os 6, 7, 8 e 9, que é de B e de C. No caso de 3 ou mais conjuntos, podemos escrever A unida B unida C é igual a A unida B primeiro, depois unida C, que é igual a A unido a B unida a C. Interseção dos conjuntos A e B. Está no parêntese aí. A interseção B. É o conjunto dos elementos que pertencem a A e B. O I em matemática é o que tem igual. O ou é tudo. Então, A interseção B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. A interseção de A com B é a parte dos conjuntos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Também a operação interseção pode ser generalizada para 3 ou mais conjuntos. Exemplo: dados os conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 5. O conjunto B, formado pelos elementos 0, 2, 5 e 7. O conjunto C, formado pelos elementos 4, 6, 7 e 9. E o conjunto D, formado pelos elementos 0, 1 e 6. Vamos obter A inter B, A inter C, letra C, A interseção B, interseção D. Letra A interseção com B, A e B, o que tem igual no A e no B. No A tem o 0, no B tem o 0. No A tem o 5, no B tem o 5. Então 0 e 5. Letra B, A interseção com C. O A tem o 0, o C não tem. O A tem o 1, o C não tem. O A tem o 5, o C não tem. Então é conjunto vazio, porque A e C não tem nada igual. Letra C, A interseção com B e interseção com D. Tem que estar igual nos três. No A tem o 0, no B tem o 0 e no D tem o 0. Então a interseção de A com B e com D é o 0. Logo, A e C são chamados de conjuntos disjuntos. Conjunto disjuntos é porque não possui nenhum elemento em comum, nenhum elemento igual. A interseção é vazia. Diferença dos conjuntos A e B. É A menos B e B menos A. Note que A menos B é diferente de B menos A. É o conjunto dos elementos que pertence ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo. Significa o quê? A menos B é o que tem no A e não tem no B. B menos A é o que tem no B e não tem no A. Diferença dos conjuntos A e B, ainda, A menos B, B menos A. B menos A é o que tem no B e não tem no A. Então é X tal que X pertence a B e X não pertence a A. Então, é o elemento dos conjuntos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto
Exemplos. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e 5. B, 2, 4, 6. Vamos obter a letra A menos B, e letra B, B menos A. Letra A menos B tem no A e não tem no B. O 1 tem no A e não tem no B. O 3 tem no A e não tem no B. O 5 tem no A e não tem no B. Só é excluir os iguais, o diferente é a resposta. Observe, B menos A. Você tira o 2, tira o 4. O que é que sobra? O 6. Então, tem no B, o 2 tem no A, o 4 tem no A. O 6 não tem no A. Então, o 6 é a solução. Em geral, A menos B é diferente de B menos A. Exemplos. Se A é igual a x natural menor que 10, tal que x é par. E B, x natural menor que 10 e x é primo. Determine A unida B, A interseção com B, A menos B e B menos A. A unida B, eu vou pegar os elementos de A e juntar com os elementos de B. Se A é par menor que 10, é 0, 2, 4, 6 e 8. Se B é menor que 10 e é primo, é 2, 3, 5 e 7. A unida B vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Peguei todos os elementos de A e acrescentei os elementos de B sem repetição. A interseção B é o que tem repetido, é o que tem igual. O que é que tem igual no A e tem igual no B? O número 2. Agora, A menos B. O que é A menos B? É o que tem no conjunto A e não tem no conjunto B. O 0 tem no A, não tem no B. O 4 tem no A, não tem no B. O 6 tem no A, não tem no B. O 8 tem no A, não tem no B. Então é 0, 4, 6 e 8. Quando eu faço B menos A, eu faço ao contrário. O 3 tem no B, não tem no A. O 5 tem no B, não tem no A. O 7 tem no B, não tem no A. Então, fica esses elementos. Complemento de um conjunto. No caso em que o conjunto B está contido no conjunto A, B está contido A, a diferença A menos B pode ser chamada também de complementar de B em relação a A. É o C grandão, o B barra A. Então eu tenho o quê? O A grandão e o B está dentro do A. Então, B está contido em A, implica que A menos B é o complemento de B em relação a A. O complemento de A em relação a um dado universo pode ser representado simplesmente por A com traço em cima. Exemplo. Dados os conjuntos X formado pelos elementos 1, 2 e 4, Y formado por 1, 2, 3, 4 e 5, X está contido em Y, obter o complemento de X em relação a Y. Complemento de X em relação a Y é o mesmo que Y menos X. É o que tem no Y e não tem no X. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2 e 4, dá 3 e 5. Se A é igual a X pertencente a R, tal que X é maior que 2, A está contido no universo R. Obter o complemento de A. O complemento de A é o A com tracinho em cima. X pertence a R, tal que X é menor que 2. Exemplo. Se A é o conjunto formado pelos elementos A
B, C, D e E. B é o conjunto formado pelos elementos D, E, F, G. Então, estão contidos no universo U, que é A, B, C, D, E, F, G e H. Determinar o complemento de A interseção B em relação ao U, né? Então vai ser U menos A. É o conjunto grandão menos o conjunto A. E o complemento de A inter B vai ser a interseção menos o conjunto grandão menos a interseção, que é F e G. Números de elementos da união de conjuntos. Número de elementos da união de conjunto, existe uma relação importante que envolve a quantidade de elementos dos seguintes conjuntos finitos: A, B, A inter B e A unida B. Observe, N de A unida B, quer dizer, números de elementos da união de A com B, é igual a N de A, números de elementos de A, mais N de B, número de elementos de B, menos N de A inter B, menos a interseção de A com B, porque a interseção de A com B são os elementos que tem nos dois conjuntos. Número de N de A quer dizer números de elementos do conjunto A. N de B, número de elementos do conjunto B. N de A inter B, número de elementos da interseção. E N de A unida B, número de elementos da. Exemplo: A seja o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto B, formado pelos elementos 4, 5, 6, 7 e 8. Temos A unida B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A interseção B é 4, 5, 6. Podemos comprovar que N de A unida B é igual a N de A mais N de B menos N de A interseção com B. Só olhar, N de A unida B, a união de A com B tem 8 elementos. N de A tem 6, N de B tem 5 e a interseção tem 3. Então, 8 é igual a 6 mais 5 menos 3. No diagrama, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exemplo: o conjunto A tem 8 elementos, o conjunto B, 13 elementos, o conjunto A inter B, 5 elementos. Determine o número de elementos do conjunto A unida B. Então é só fazer N de A unida B, é N de A, mais N de B, menos N de A unida B. A vai ser 8 menos 5, 3, 13 menos 5, 8. N de A unida B é 3 mais 5 mais 8, dá 16. Exemplo: numa turma de 42 alunos, o professor perguntou: quem é torcedor do Grêmio? 36 levantaram o braço. A seguir perguntou: quem é nascido em Porto Alegre? 28 levantaram o braço. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são gremistas e porto-alegrense. Então ele quer o quê? Se eu chamar de A, torcedor do Grêmio, eu chamo de B, os nascidos em Porto Alegre. Então N de A unida B é N de A mais N de B menos N de A entre B. Então, gremista, se a interseção dos dois é X, gremista vai ser 36 menos X.
Porto Alegrense, 28 menos x. Então, só é fazer 36 menos x mais 28 menos x dá 42. Resolvendo a equação do primeiro grau em x é 22.